Fala galera, tudo bem? O tema da videoaula de hoje é evolução. Fazia tempo que eu não gravava uma videoaula sobre evolução, tá? Para começar essa videoaula eu fiz uma brincadeira. Eu coloquei o primeiro slide aqui, né? Homer sapien, a transformação aqui, né, do Homer sapien, ó. É uma brincadeira com várias imagens, né, erradas que eu já expliquei numa aula anterior, né, que mostra o processo de evolução do homem, a transformação do primata, evoluindo. Mas eu já expliquei em uma outra videoaula que esse tipo de imagem aí não condiz com a realidade, né, da evolução da espécie humana, tá? Foi só uma brincadeira mesmo. Bom, nessa videoaula eu vou falar de algo muito importante, né? Fatos que confirmam a evolução, né? São os fósseis, semelhanças embrionárias, órgãos e estruturas análogos e homólogos, órgãos e estruturas vestigiais, semelhanças anatômicas. Já citei numa outra videoaula, eu vou falar um pouquinho com mais detalhe agora, tá? Falar um pouquinho dos fósseis. São restos de seres vivos ou vestígios de atividades biológicas. Eu já falei, pode ser ovos, pegadas, até mesmo fezes podem ser tratados como fósseis, tá? Né? Preservados nos sistemas naturais. Entende-se por sistemas naturais aqueles contextos em que o processo de preservação não resulta da ação antrópica, da ação humana, podendo o fóssil ser preservado em sedimentos, rocha, gelo, piche, âmbar, solos, cavernas, etc. Preservam-se como moldes do corpo ou partes do próprio ser vivo, seus rastros e pegadas. Somente os restos ou vestígios de organismos com mais de 11 mil anos são considerados fósseis. Tem esse detalhe também. Este tempo calculado pela última glaciação é a duração estimada para a época geológica do Holoceno ou recente. Quando os vestígios ou restos possuem menos de 11 mil anos, são denominados de subfósseis. Aqui algumas imagens, né, de répteis, insetos, crustáceos aí fossilizados. Olha que bacana. Falar um pouquinho das semelhanças embrionárias. Nota como um embrião, olha só, do peixe, salamandra, tartaruga, frango, coelho e humano são iguais, né? São muito semelhantes. Você quase não distingue aí, né? Vai distinguir aqui o ser humano, ó. O ser humano bem parecido com o frango, com uma tartaruga no seu estágio embrionário, né? Claro. Quase não tem distinção. Órgãos homólogos e análogos. Órgãos homólogos são órgãos com a mesma origem embrionária que podem ou não ter função semelhante. Órgãos análogos têm origem embrionária diferente, podem ou não ter função semelhante. Olha só a imagem, né? Órgãos homólogos e análogos, né? O membro natatório da baleia, né? Do pinguim, né? A asa aquática do pinguim, o membro natatório ali do lobo marinho, né? Órgãos análogos, a cauda da baleia, a barbatana caudal de um peixe ósseo e as patas natatórias do pinguim, né? Comparação aí. Órgãos homólogos e análogos, novamente aqui, ó, comparando aqui o membro, órgãos homólogos aqui, ó, comparando o membro anterior de um homem, de um inseto, de uma baleia e de um elefante, tá? E a asa de um inseto seria um órgão análogo, né? Comparada, por exemplo, com a asa de uma ave. Tem a mesma função, voar. A asa de uma abelha com a asa de um pássaro. Porém, origem embrionária diferente, tem a mesma função. Então, seria órgãos análogos, comparando as asas de um inseto com de um pássaro. Olha aqui a comparação, inclusive, nesse slide. Ó. A presença de órgãos análogos indica-nos a existência de uma adaptação ao ambiente, através da seleção natural, que eu já expliquei para vocês, a teoria do Charles Darwin, tá? Eu já expliquei em uma outra videoaula. Olha, a asa da ave e a asa do inseto. Origem embrionária diferente, porém, mesma função, que é o voo. Um exemplo de evolução convergente ocorreu com a adaptação da rã, crocodilo e do hipopótamo ao meio aquático.
É importante referir que quando se fala em órgãos homólogos e órgãos análogos, estamos referindo aí apenas a estruturas, não a indivíduos. E caso se trate de um indivíduo, então fala-se de homologia e analogia. Tá? Órgãos e estruturas vestigiais. Como o nome indica, vestígios de órgãos que já foram mais desenvolvidos no passado. Tá? Estes órgãos são também um argumento evolucionista, na medida em que sua redução nos transmite alteração nos seres vivos, representando uma evolução regressiva. São exemplos de órgãos vestigiais: o apêndice, o dente canino, o cóccix, os dedos laterais do cavalo, as asas do kiwi e o osso pélvico da baleia. O kiwi é uma ave típica da Nova Zelândia, tá? Olha só, órgãos e estruturas vestigiais. No coelho tem um apêndice, né? E no homem também tem um apêndice vermiforme. O coelho é um animal herbívoro. A função do apêndice é muito importante, porque lá tem micro-organismos que se alimentam, né, de celulose, né? No homem já perdeu essa função, né, o apêndice, tá?